Eu ouvi na televisão que 1 minuto de raiva deixa você, pelo menos por 8 horas, com as suas defesas baixíssimas. Você pode logo pegar uma gripe. Fala sobre isso. Bom, eu falo sempre da seguinte maneira, que quando a pessoa raiva, rancor, amargura, ele produz tipo de hormônio de cortisol, que o cortisol afeta a produção de alguns outros tipos de hormônio. Dá desequilíbrio para os outros tipos de hormônio. Então o que acontece? Se a pessoa produzir, por exemplo, noradrenalina, adrenalina e o cortisol, que são os componentes no brasileiro de mais de 90% do estresse, o que o estresse faz? Chamado desequilíbrio da homeostase. O que é isso? É o descontrole de produção química dentro do nosso organismo. E também afeta, como eu falo, ritmo circadiano. Há um deslocamento mental da pessoa que ele não consegue viver naquele momento o aqui e agora. Por exemplo, a amargura faz você viver no passado. Você tem que sempre lembrar o passado e empurrar para trás. Com isso, para empurrar para trás, tem que produzir cortisol em excesso. Se você quiser, por exemplo, adiantar o cérebro, basta ficar ansioso. Ansiedade tem que produzir adrenalina e te empurra o cérebro, o ritmo circadiano, para frente. Ou seja, o relógio biológico internamente é adiantado. E isso traz uma disfunção interna. O estresse, a primeira coisa que o estresse crônico afeta na pessoa, primeiramente, a libido nos casais. Começa a cair os prazeres sexuais e tal. O estresse faz isso. O segundo do estresse, ele afeta a produção de células brancas, que são chamadas células assassinas. É o sistema imunológico nosso. Tanto é que está provado hoje que muitos cânceres estabelecidos em algumas pessoas exatamente naqueles períodos críticos da pessoa de saber gerenciar a si própria em função de conflitos internos na família. E aí com isso ele acaba caindo o seu poder interno de defesas, de produção de células. Diminuir a quantidade de células no organismo, a pessoa fica frágil. Aí pode gripe, diabetes, pode vir uma diabetes, pode vir um pânico. E o que é mais comum nos funcionários é a depressão hoje. É isso. E sobre a memória, o que você me diz? Bom, memória é o seguinte, que a quantidade de células, elas são normalmente afetadas pela quantidade de desequilíbrio dos hormônios cortisol e adrenalina. Então, o terceiro elemento na curva de estresse crônico é a memória. Porque ele mata, como nós chamamos, não a célula, que são as células nervosas, os neurônios estão lá, mas mata as ligações entre uma e outra. E na física e na química chama-se sinapse. Memória. E sobre a endorfina, fala um bocadinho sobre a endorfina para mim. Endorfina é o seguinte, porque nós temos uma mania sempre de dizer que endorfina você produz. A gente sempre tem uma mania de dizer que endorfina é sempre produzida pelo ato sexual, cintura para baixo para os homens. Eu digo que não, que endorfina você sempre produz por aquilo que você está fazendo e está recebendo. O que está produzindo internamente ou externamente. Por exemplo, quando você busca qualidade interior, prestar uma qualidade de um bom serviço, um bom atendimento para outras pessoas, você tem que ter um equilíbrio internamente. Aí eu digo o seguinte, o que é uma palavra falada? Palavra falada, ela tem uma energia tão grande que você pode matar uma pessoa ou pode elevar uma pessoa. Não é isso? Uma palavra boa. Aí você vê. Mas às vezes custa pouco. Custa pouco. Vale tanto, ele sabe uma poesia linda sobre isso. Isso. Então o que eu digo? Podia dar para ele, hein? Você botar na sua palestra, depois ele vai te dar. Aí eu digo assim, a palavra falada, temos que sempre lembrar, ela é como uma abelha. Tem ferrão e tem mel.
é um ditado tão antigo, judaico, de mais de 5.000 anos, dentro da Kabbalah, né? Eu estudo bastante a tradição Kabbalah. Estou sendo especialista em hebraico. Agora foi de 60 anos. Estou que nem um louco no hebraico. Bom, então o que a palavra faz? Se você produz uma palavra boa, amigos, é um prazer de recebê-la aqui em Campo Grande, né? Vocês sejam felizes, né? Desfrute da cidade, fala só coisa boa, você sente uma energia. Porque quando eu falo uma palavra boa, ou uma palavra má, de qualquer maneira eu tenho que sempre lembrar que a palavra que eu pronunciei não foi para mim, primeiramente, foi para vocês. Porque a palavra você pronuncia para todos. E quando eu pronuncio a palavra, eu estou entrando dentro de vocês. Porque quando a palavra entra, eu tenho que processar isso, reações químicas e elétricas. Então, quando você me falar, você entrou dentro de mim. E se você entrou com aquelas coisas boas, eu vou produzir bons hormônios. E um dos melhores hormônios, a endorfina. A endorfina nas pessoas com mais de 60 anos de idade são produzidas no toque. No toque. Meu bem, te amo. No prazer de estar junto, nas palavras, muitas vezes até no silêncio. O olhar de agradecimento. Olha, eu sou lhe agradecer por tantos anos da comida. Né? Só no olhar e demonstrar isso, outra pessoa recebendo o impacto, aquela energia, porque a linguagem corporal hoje é mais de 70% de toda a nossa comunicação. Né? Nossa comunicação. A comunicação verbal hoje é menos de 30%. Por exemplo, os nossos jovens de hoje não são como nós, não. Os nossos jovens como hoje, quando você olha o cérebro dele, ele escuta pela visão. Nós escutamos aqui, porque fomos doutrinar nosso cérebro por aqui. Eles é pela visão, por isso que eles precisam de imagem, coisas fantásticas e tal. Agora, a produção de endorfina, eu gosto de sempre dizer, principalmente quem já está numa certa idade, sair para caminhar, quando você caminhar na beira da praia, escutar o mar, sair um pouquinho assim para uma floresta, os passarinhos, contemplar, meditar nas coisas boas que fez, não nas más, mas nas coisas boas, porque meditar é a ação da mente. Muitos falam que é deixar a mente vazia. Não, isso é perigoso até, não é muito bom para a saúde. Quem conhece o funcionamento do cérebro. Meditar nas coisas boas, porque coisas boas fazem a gente produzir os 3 hormônios que mais nós precisamos, quem tem mais de 60 anos de idade. Que é a dopamina, para gerenciar bem o cérebro, ficar excitado. A gente ler, sentir prazer, ter boa memória, estar ali, estar desfrutando a dopamina, a serotonina para dar o brilho, satisfação, alegria, e a endorfina melhorar a parte imunológica nossa e o prazer. Olha, vou deixar meu telefone com você. Você vai me convidar quando você fizer uma palestra no Rio, tá bom? Faço questão de ir. A próxima agora que eu vou fazer lá na Barra. Recreio dos Bandeirantes. Fala quando e... Eu estou fechando o pacote com a empresa, porque lá vai ser empresa. Né? É uma empresa. Então é dirigido, né? Agora, nós estamos fechando uma lá no prédio do Ministério da Fazenda, na Avenida Antônio Carlos, no 12º. Para público? Não, lá é para o Ministério da Fazenda, para os funcionários do Ministério da Fazenda. Mas a gente pode convidar até 10, 15 pessoas, porque o auditório lá é grande. Então você me convida? Convido. Então tá. Você quer ir, Edna? Você quer ir, bem? Então nós 3. O assunto lá vai ser o seguinte, quando você estiver lendo em algum canto, presenteísmo. Que isso? Eu coloco esse termo para não assustar os caras, né? Chegar... Mas o que é isso? Presenteísmo é o seguinte. Tem um papel aí? Aproveita que a bateria está acabando aqui. Não, vou só explicar aqui. Isso aí pode encerrar. Eu vou te dar um grado.